vai abençoá-los. Vamos entrar na mensagem dessa noite? Eu confesso para vocês que essa palavra que o Senhor vai nos dar, eu peço a graça de Deus para poder ministrar de uma forma que você venha compreender e entender. Porque, irmãos, o propósito de Deus, e esse propósito é o meu também, mas é claro que dentro da minha pequenez, né, e Deus é maravilhoso, é que você chegue na eternidade salvo no nome de Jesus, amém, irmãos? Mas que enquanto você não chega na eternidade, que você tenha uma vida para a glória de Deus. Meu propósito é que você tenha uma vida para a glória de Deus. É que o seu casamento seja para a glória de Deus. É que a sua finança seja para a glória de Deus. É que os seus propósitos, a sua ocupação da vida seja para a glória de Deus. Que o Senhor possa te abençoar. Que você possa ser luz no meio das trevas. Que você possa ser um canal de bênção para a sua família, para a sua casa. Enfim, que Deus, a bênção de Deus, ela venha acompanhar você e que isso seja notório. Que isso seja notório. E que pessoas que convivem com você, elas possam ver a mão de Deus na sua vida. A bênção, que o Senhor possa reinar sobre você. Que você seja um canal de Deus, literalmente falando. E o tema da mensagem deste domingo à noite é: precisamos estar aliançados. Eu queria falar de alianças. Aprenda uma coisa, você que está participando dessa mensagem conosco, desse culto aqui na igreja ou em casa. Nós vivemos num mundo aonde o modelo de vida que o mundo hoje tenta colocar para mim, para você, é o individualismo. Onde você tem que ser, você tem que alcançar, você tem que chegar lá, você tem que passar por cima de tudo, que você depende só de você, que você tem que estar feliz, e isso, é que nós estamos num mundo onde existe o egocentro, onde o homem, a vontade do homem é o centro de tudo, a sua vontade, o seu desejo, as suas coisas pessoais, é o centro que move todas as coisas. E o que a gente vê hoje é uma sociedade que vive para si, que vive para o seu desejo, que vive para a sua vontade, que vive para o seu modelo de vida, que vive para a sua, abre aspas, essa frase nem existe, mas estou inventando ela aqui, inventando não, porque eu já peguei no pastor isso aqui, achologia, eu acho isso, eu acho aquilo, enfim, nós temos um modelo de vida hoje que prega o individualismo, o egocentrismo, a vontade do homem, o desejo do homem, o que a gente pensa, independente do resultado das coisas, independente dos outros. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Esse modelo de vida que nós vemos hoje em dia, ele é muito antigo, ele não veio agora. Ele surgiu lá com Adão, lá no Éden. Quando Deus criou tudo, e Deus criou tudo perfeito, o homem não tinha que inventar nada, irmãos. O homem só tinha que seguir a criação. O homem, a mulher, o ser humano só tinha que seguir o que Deus fez, o que Deus determinou, porque Deus criou tudo perfeito. Mas o grande problema foi quando o homem, na figura de Adão, ele resolveu fazer do jeito dele. Ele resolveu abrir mão de um caminho que Deus tinha dado para seguir o seu caminho. Ele resolveu fazer as coisas segundo a sua achologia, segundo o que ele achava, o que ele pensava, e isso custou muito caro para o ser humano. Quando Adão, junto com Eva, eles decidiram desobedecer a Deus para obedecer a sua vontade, o seu desejo, o que aconteceu? O homem foi expulso do paraíso. O homem perdeu a comunhão com Deus. O ser humano pagou e paga um preço caro até hoje. É por isso que, em meio a um mundo perfeito, você vê tanto problema. Você vê gente passando fome. Você vê corrupção. Você vê pessoas se agredindo, como disse a pastora, que essa semana a gente viu uma situação terrível. Uma situação que eu imaginei ali sendo meu filho, sendo filho de alguém que a gente tem proximidade,
Mesmo eu não conhecendo o menino, aquilo foi terrível. Como é que pode pessoas agredir ao ponto de arrebentar e se alegrar? E o pior de tudo é que tinha umas 300 pessoas na rua, um monte de gente, e muita gente dando risada, muita gente filmando, muita gente achando engraçado, uma pessoa apanhando de um monte de gente. O que está acontecendo com o mundo? O que está errado? Se tem tudo para estar bem, por que dá errado? É porque nós abrimos mão de alianças. Escute isso. Deus, Ele é poderoso, Criador, tremendo e maravilhoso. Nós somos limitadíssimos. Mas Deus, Ele tem um meio da gente viver bem. E esse meio se chama aliança. Quando nós, mesmo pequeno, mesmo sendo limitado, a gente se propõe a viver uma aliança de verdade, irmãos, aí você está fazendo o que Deus quer. Está abrindo mão do seu eu, abrindo mão da sua filosofia. Pastor, eu quero ser feliz. Querido, entenda uma coisa: a felicidade do homem, ela não está em coisas, não está em pessoas. A felicidade completa, a realização da minha alma e da sua alma, ela está em Jesus. Jesus que é suficiente, o resto é acréscimo, o resto é detalhe, o resto é coisa que Deus acrescenta na sua vida por alguns propósitos. O resto são coisas que Deus coloca na sua vida por propósito que Ele tem. Mas Jesus que é suficiente, é por isso que Jesus falou: busca primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. O que é demais coisas? Demais coisas é tudo quanto aquilo não é Jesus. Jesus é o principal. O resto, por mais importante que nós julgamos seja, elas são demais coisas. São coisas que são acréscimos na vida da gente. São importantes, são relevantes, mas depender mesmo, você precisa de Jesus. Em Jesus. Ele é que vai te dar a tua real felicidade. O resto traz alegria passageira, momentânea, instantânea, por um tempo. Por um tempo. Agora eu queria falar que nós precisamos estar aliançados. A Bíblia, toda a criação de Deus, e ela é perfeita, ela passa por alianças, irmãos. Escute isso. Escute isso. Se você quiser viver os sonhos de Deus, se você quiser viver as coisas que Deus tem para a tua vida, você vai ter que aprender a viver com alianças. Com alianças. Com alianças. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 3, do verso 5 ao 6. Lá no Novo Testamento, 2 Coríntios capítulo 3, versos 5 e 6, o tema da mensagem de hoje é: precisamos estar aliançados. Precisamos estar aliançados. 2 Coríntios capítulo 3, do verso 5 ao 6. Olha o que Paulo escreve para a igreja de Jesus. 2 Coríntios capítulo 3, do verso 5 ao 6. A igreja encontrou? Diz assim a palavra do Senhor em 2 Coríntios capítulo 3, versos 5 e o 6. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade, ela vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Amém, irmãos? É assim, é assim. Eu queria falar de 3 níveis de aliança importantes para você. Se você conseguir se encontrar nesses 3 níveis de aliança e se alinhar com isso, querido, a bênção de Deus, ela se materializa sobre você. Ela se manifesta em você. A glória de Deus é manifesta. A primeira aliança, e talvez a principal de todas, é a aliança com Deus.
Lá em Mateus capítulo 22, no versos 37 ao 40, o Senhor tem um texto para nós. Mateus capítulo 22, do versos 37 e 40, a palavra do Senhor tem um direcionamento para nós a respeito de uma aliança maravilhosa. Há muitas pessoas aliançadas consigo próprio. Ele canta hinos, ele vai numa igreja, ele ouve a palavra, mas as suas decisões não estão de acordo com o céu. As suas escolhas não estão de acordo com Deus. Existem pessoas que carregam Bíblia, que louvam, que cantam, que vão numa igreja, mas na hora de agir, na hora de decidir, na hora de fazer, não, Deus passa longe. Deus não está ali. Deus não mora ali. Deus não é lembrado ali. Agora, quem tem aliança com Deus, irmão, na hora da decisão, na hora da escolha, a aliança tem que prevalecer. Vamos lá? Mateus capítulo 22, do versos 37 ao 40, diz assim, ó: E Jesus disse-lhe: Amarás o teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento, e o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Forte, hein? Primeira aliança com Deus. E a aliança com Deus não é uma aliança só de... Muita gente às vezes vai numa igreja, está numa igreja, por quê? Porque tem medo de ir para o inferno, ou porque entende que está na igreja, através da oração será abençoado, ou porque o ambiente da igreja traz segurança, o ambiente de caminhar com pessoas da igreja é bom para a família, é bom para a gente, é excelente. Mas eu quero falar para você que Deus tem algo para você muito maior do que um ambiente seguro. Esse ambiente é maravilhoso, mas Deus tem algo muito maior, que é uma aliança contigo. Uma aliança. Uma aliança. Qual que é a diferença de uma aliança? Aliança, irmão, se é ministrado aqui, mas amanhã, segunda-feira, lá, tudo que foi ministrado aqui, você leva para lá. A aliança, nós não abrimos mão da honra que Deus precisa ter na nossa vida, do lugar que Deus tem que ter na nossa vida, do lugar que Deus tem que ter de excelência em nós. Eu me lembro de Daniel, por exemplo. Daniel da Bíblia. Daniel, ele viveu num tempo muito difícil. Daniel, ele viveu num tempo onde o povo de Israel estava na Babilônia. E quando ele está na Babilônia, ele está na mesa do rei. Ele tinha muitos privilégios ali, né, por estar na mesa do rei. Porém, ele tinha uma aliança com Deus. Ele era um judeu, ele era um povo, um homem do povo de Deus, ainda que em terra estranha, ainda que em um lugar que parecia que isso não tinha muito valor, porque quem o viria ali? Humanamente falando, era mais fácil ele agradar o rei Dário do que agradar a Deus, porque Dário poderia cortar o seu pescoço. Humanamente falando, era mais fácil ele usar uma política social ali, né? Trazer um discurso, tudo que o rei colocava, ele falar amém para tudo, aceitar tudo, concordar com tudo, achar tudo bonito, né? Eu vou ficar bem, estou aqui, ó, não vou arranjar problema com ninguém. Mas, deixa eu falar uma coisa para você: quem tem aliança com Deus não aceita qualquer coisa. Quem tem aliança com Deus não vive de qualquer jeito. Quem tem aliança com Deus não frequenta qualquer lugar. Quem tem aliança com Deus, irmãos, ele não senta em qualquer mesa. A Bíblia diz que Daniel, ele se incomoda com os alimentos, com o ambiente, com aquilo que é proposto para ele, ao ponto dele procurar o chefe dos eunucos ali e fazer uma proposta. Olha, tipo assim, a gente tem uma aliança com Deus, o que está aí na mesa aí, ó, nós não podemos tocar nessas coisas aí, então a gente se contenta com pão, água e legumes, está tudo certo, nós não queremos nada disso aí. A princípio, o Dico falou: olha, vai dar muito certo não, a hora que o rei saber que vocês estão desprezando, ninguém nunca, todo mundo que vem aqui aceita numa boa, porque o rei gosta que obedeça. A hora que o rei saber que vocês não querem, isso aí pode custar para vocês e para mim, até porque vai mudar a aparência de vocês e tal. O Daniel, quem tem aliança com Deus, irmão, está debaixo de bênção. Quando você tem aliança com Deus, você está debaixo de bênção, está debaixo de proteção do céu. Escute isso:
Quem tem aliança com Deus está debaixo de proteção do céu, irmãos. Então a proteção não vem de homens, ela vem do céu. E Daniel falou, não, deixa por alguns dias, e depois de alguns dias a gente conversa. Irmãos, 10 dias se passaram. Daniel ali preservando a sua aliança com Deus. 10 dias depois, Deus desonrou Daniel? Deus honrou Daniel. Eles estavam mais fortes, mais bonitos do que todos os demais. Quem tem aliança com Deus, Deus honra. Aliança com Deus é um posicionamento. Aliança com Deus é um estilo de vida que agrada o céu. Aliança com Deus é um modelo de vida não implantado por homens, por uma sociedade corrupta e mentirosa, uma sociedade que sofre como a nossa. Não, aliança com Deus, irmãos, é algo de Deus. Nós apenas abraçamos o que Deus nos propõe. Nós abraçamos o modelo que Deus nos dá. Quem tem aliança com Deus, ele ama a Deus. Jesus disse aqui, ou seja, o que o versículo nos propõe é que Deus, ele precisa ter um destaque de honra na nossa vida. Deus tem que ter um destaque de honra na sua vida. Em tudo que você fizer, Deus tem que ter um destaque de honra. As pessoas têm que ver Deus em você. Deus em você. Cadê Deus em você? Aí Jesus falou do próximo. Jesus falou o seguinte, ó, esse é o segundo mandamento, mas ele é semelhante ao primeiro. Ele é tão importante quanto o primeiro, porque o próximo, ele é igualzinho eu. Ele tem falha como eu tenho. Tem alguém aqui que tem falha? Eu tenho. Tem alguém que tem? Tem alguém que já errou aqui na vida? Tem alguém que já pisou na bola com alguém aqui na vida? Eu já também. Então o próximo, ele é igual eu. Ele tem falha como eu tenho. Ele é dependente de Deus, é dependente da graça, é dependente de oportunidades. Como nós tivemos oportunidade, eles também precisam. Próximo é igual eu, dependente. E quando a Bíblia fala de amar ao próximo, a Bíblia fala de você dar ao próximo o tratamento que você gostaria que dessem a você. Assim como você teve uma oportunidade e aproveitou, não negue uma oportunidade ao próximo. Ele precisa de uma oportunidade, tanto quanto você precisou um dia. Então a primeira aliança que nós somos ministrados aqui é a aliança com Deus. A segunda aliança que eu quero tratar com você nesta noite é a aliança com a família. Eu me refiro agora primeiramente a maridos e esposas. Esposas e marido, casal, né? A palavra do Senhor no livro de Gênesis 2:24, quando Deus pela primeira vez ele se manifesta sobre o matrimônio, o casamento, o Senhor tem uma palavra. Gênesis 2:24. Aliança com a família, aliança com a sua esposa, aliança com o seu marido. Gênesis 2:24. Gênesis 2:24 diz assim, ó: portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Irmãos, tem uma união mais perfeita que essa? Essa é a aliança. Eles vão se juntar, vão ser uma pessoa só, vão andar junto, vão viver junto, vão sofrer junto, vão ganhar junto, vão perder junto, vão ser pessoas que vão aprender junto, vão ser ministrados da aliança com a família. O marido tem que ter uma aliança com a sua esposa tem que ser a sua melhor amiga. A sua esposa tem que ser a sua amiga. O problema de muitos casais é que passa o tempo, eles deixam de ser amigos, irmão. E uma coisa que o casal não pode deixar de ser é ser amigo, companheiro, sonhar junto, viver junto, discutir problemas junto, participar dos acertos, dos erros, participar das culpas, participar das soluções dos problemas, sonhar, ter propósito junto. Não deixe de ser amigo, porque a aliança envolve relacionamento, intimidade, caminhar junto. Casou, honra a tua escolha. Escolheu esse homem, honra a tua escolha. Escolheu esta mulher, honra esta escolha. Honre. Não esconda nada, irmão. Nada, nada, nada do teu marido e da tua esposa. Quando eu me refiro a nada, obviamente que eu me refiro a coisas importantes, né? Coisas que
Elas não devem ser escondidas. Elas não devem, não vai dar nada. Não, irmão, revele tudo. Escute isso. A pessoa que vai te levantar é a tua esposa, é o teu marido. Marido, se a tua esposa está para baixo, está caída, você é o canal que vai levantar ela. Deus vai usar para levantar ela. Se você olhar do lado e ver uma esposa cansada, sofrida, desanimada, entre em ação. Levanta essa mulher, conversa, confronta. Pastor, mas você não conhece ela, pastor. Você não conhece ela. É difícil de conversar com ela. Ela é brava, né? As mulheres pequenininhas que é brava, né, irmãos? Grandona ainda é. As pequenininhas que são bravas. Pastor, ela é brava, ela fala muito, ela questiona aqui e ali. Irmão, o confronto para a glória de Deus, o confronto para o entendimento, irmãos, ele é maravilhoso. E esposa, se você tiver um marido caído, um marido que está envergonhado, você é o agente de Deus para transformar esse homem. Quem faz a diferença é o marido. E a mulher, quando honra, quando abençoa. A aliança entre o casal, ela tem que ser uma aliança em cima de amor, de perdão, de companheirismo, de verdade, de relacionamento, de viver sonhos juntos, de cair junto, se levantar junto, ter uma história junto, irmãos. Casamento é assim. Casamento é desse jeito. Quando a gente está aliançado com a pessoa, a gente sofre junto. A gente não abandona o sofrimento do marido e da esposa. A gente faz alguma coisa para ajudar. Se a gente não puder ajudar, a gente busca ajuda para ajudar. Mas é preciso que você tenha uma aliança com o teu marido e com a tua esposa, uma aliança de honra, uma aliança de vitória, uma aliança de céu, aliança abençoadora. Por que é que eu digo isso? Querido e querida, se você não se preocupa com o teu marido, se você não se preocupa com a tua esposa, se você não trata o teu marido com honra, se você não trata a tua esposa com honra, quem você vai tratar? Quem você vai tratar? Quem você não cuida dele ou dela? De quem você vai cuidar? Aliança. Agora, o que eu vejo muita coisa hoje em dia é o seguinte: pessoas quebrando essa aliança, irmãos. A Bíblia dá algumas possibilidades. Deus não permite, Deus não quer o divórcio, Ele permite o divórcio em duas situações. Mas a Bíblia, Deus quer que a aliança ela seja protegida. Aprenda a preservar. Aprenda a ter uma aliança para a glória de Deus, para a honra para os teus filhos. Pastor, mas é difícil porque está assim, querido. Para trás não dá para mudar. O que passou é o perdão, é o tempo, é a ministração de Deus para você seguir caminhar. Agora para frente não é para mudar. Seja um marido que a tua esposa precisa que você seja. Há homens hoje em dia omissos. Há homens hoje em dia fugindo da responsabilidade. Há homens hoje em dia que não elogiam, que não amam, que não cuidam. A esposa hoje em dia fugindo de responsabilidades. E a aliança, irmãos, ela tem direitos e deveres. Você tem seus direitos, mas você tem seus deveres também. A aliança dá certo quando eu me preocupo mais em dar do que receber. Quando eu procuro em cuidar do ambiente de casa. Não é tudo. Aliança, irmão, se você é aquele que fala o que vem na cabeça, se você é aquele que esconde as coisas, se você é aquele que não tem limite, sua aliança não vai resistir, porque ela é frágil, ela tem que ser cuidada. Então, aliança com a família, aliança com os seus filhos. Escute isso. Há filhos decepcionados com pais. Há filhos que olham para os pais e não veem referência nenhuma. Há filhos que às vezes o pai pisa na bola, a mãe pisa na bola, e aquilo fica no coração do filho, fica no coração da filha, são maus exemplos, maus testemunhos.
é pisada na bola em casa. Mas eu quero falar uma coisa para você. A melhor coisa é você sentar com o teu filho e com a tua filha e conversar com ele, conversar com ela, dar cara a tapa, perguntar: e aí, eu estou sendo um bom pai? Eu estou sendo uma boa mãe? Quando a gente faz alguns cultos domésticos em casa, faz tempo que a gente não faz devido à correria, o menino está lá em Belo Horizonte, precisamos voltar a fazer os cultos domésticos. Todo mundo fala em casa, só os cachorros que não falam porque eles não falam mesmo, mas todo mundo fala. Quando chega a minha vez de falar, eu sempre começo pedindo perdão, pedindo perdão pelas minhas falhas. A gente tem que, sabe, olhar para os filhos e passar para eles a sinceridade, né? O que a gente acerta, o que a gente erra, quando dá, quando não dá, pedir perdão. Irmãos, o confronto é necessário na aliança. As pessoas têm que saber quem você é de verdade. Sua esposa tem que saber quem que você é de verdade. O teu marido tem que saber quem é a esposa que ele tem. Os pais têm que saber dos filhos, as necessidades, o que você espera do teu filho, do teu pai, filho. Conversa com ele, quem sabe você está aguardando ele te chamar. Ele não vai chamar, porque ele também nunca foi chamado. Ele nunca foi amado, abraçado, cuidado, e talvez ele ainda não chegou a esse ponto de fazer isso com você, mas você está debaixo da misericórdia, da graça. Quem sabe Deus tem um tempo novo para a tua casa, e filho, você pode ser esse canal para transformar a vida desse homem e desta mulher, o teu pai e a tua mãe. Pais, preserve a aliança com a família. Mentiras rebenta com a aliança em família. O uso errado de internet estoura com a aliança em família. A família não suporta. Família é algo de muita glória, de muita honra. Tem que ser cuidado com honra e com glória. Pessoas que transferem responsabilidade, isso eu vejo muito hoje em dia. Eu vejo muito pais transferindo suas responsabilidades para as esposas. Irmão, não tem jeito. Ah, mas minha esposa faz, querido. Ela faz por um tempo, logo você vai ter uma mulher do seu lado extremamente cansada, esgotada, quebrada, que não suporta mais nada. Por quê? Porque além da responsabilidade dela, teve que assumir a sua. Pessoas que transferem responsabilidade vão pagar preço mais para frente. Responsabilidade não se transfere, se assume. A responsabilidade de cada um tem que ser assumida, não se transfere responsabilidade. Se eu sou pai dos meus filhos, eu sou pai deles. Se a minha mulher é mãe, ela é mãe. Não transfira a responsabilidade. A aliança com a família exige que você assuma o seu posicionamento na casa, com a esposa, com o marido, com os filhos, nas finanças. Dívidas quebra a aliança. Quando a gente é novo, você faz umas dívidas aqui, você está naquele ímpeto do sonho, do desejo, do sentimento. Aí você ousa daqui, dali, da jeito. Passa um tempo, querido, o sentimento vai embora. Vem o racional. Não dá para manter o mesmo modelo de vida. Por quê? Porque as pessoas não vão suportar. Então procura administrar suas finanças, porque dívidas rebentam com a aliança. Compartilhe. Divida suas alegrias e sua tristeza, suas vitórias, suas derrotas, seus acertos e seus erros. Ajude a sua casa, seja ajudado por ela. Peça ajuda, ofereça ajuda, estenda as mãos. Isso é aliança com a família. Casais que estão na igreja, saiam daqui dispostos a viver a melhor aliança com Deus. Agora eu quero falar de uma terceira aliança. Eu falei da aliança com Deus, aliança com a família. Eu encerro com a aliança com o altar. Aqui, ó, o altar. Sabe que esse altar aqui, essa igreja aqui, ela foi muito desejada, muito orada, né? A gente ficou 10 anos no salão de baixo, que orava muito. Muitos participaram disso. Quando a gente comprou esses terrenos, lembra onde que eu estou aqui, ó? Lá embaixo nós temos uma pedra fundamental. Quem não participou daquele culto naquela sexta-feira à noite? Várias pessoas. O irmão Brito, na época, ele fez uma pedra fundamental aqui. Nós colocamos Bíblia, pedidos de oração. Eu fiz uma declaração de fé, dizendo que Deus é todo poderoso, que famílias seriam abençoadas nesse local, que esse local é um local para pregar a palavra, para louvar, que gerações e gerações depois de nós, esse local seria um local abençoador. Esse local ele só foi construído com esse intuito, não foi
construído para outra coisa, então foi feito. Isso só tem a terra aqui, bem no canto, mesmo que é o altar aqui. E esse altar, além disso, além dessa visão, além desse desejo, é um altar de muito sacrifício, irmãos. Para ter o que nós temos aqui, não enxergue tijolo, não enxergue dinheiro, faz parte, enxergue sacrifício, luta, perseverança, posicionamento. Aqui a gente já foi roubado, a gente prometeram coisa e não cumpriram, mas nós estamos aqui para a glória de Deus. Nós chegamos aqui. É um lugar extremamente abençoador. É um lugar de sacrifício, de verdade. Eu procuro ser muito zeloso com o altar. Procuro ser muito zeloso com aquilo que você ouve aqui, com aquilo que você recebe aqui, porque eu sei que o poder que tem o altar direciona vidas. O altar dá destino para as pessoas. O altar ele pode ser algo inspirador para você, mas ele pode ser algo destrutivo para você. O altar pode ser algo que leva você para a presença de Deus, mas também o altar onde não há seriedade, onde não há santidade, ele pode ser um lugar que desvie pessoas. Eu conheço muitas pessoas que desviaram por causa do mau testemunho. Você conhece também? Por quê? O altar tem um poder de destino tremendo. Agora, aliança com o altar, de repente eu falei de aliança com Deus aqui, mas você tem um monte de obstáculos para vencer. E o que vai te levar a ter uma aliança com Deus? É quando você se alinha primeiro aqui, com o altar. Eu falei de aliança com família, mas como que se tem uma aliança com um marido que não é convertido? Como é que se divide a coisa com pessoa que não tem reverência, que não tem sabedoria? Pastor, só eu sou. Pastor, como é que eu vou ter aliança com meu filho se meu filho está perdido? Pastor, como é que eu vou ter aliança em casa, minha casa está desunida, destruída? Eu estou tentando. Comece com aliança no altar. Aliança no altar é que vai levar você a viver outras alianças tremendas. O que é aliança com o altar, irmãos? Você veja bem, o altar é um lugar que você ouve a palavra. O altar é um lugar que é liberado do céu para você. Veja bem, o altar, a palavra liberada do altar é o céu, é Deus liberando para você promessa, vida, libertação, restituição, restauração, uma novidade, uma nova história, uma nova vida. É Deus passando uma borracha no passado, é Deus querendo escrever uma história nova. O altar, na verdade, é Deus trazendo uma proposta para você nova. É uma nova vida, é uma nova visão, é um novo vida. O altar te posiciona, o altar te alinha, o altar ele cobra de você, o altar ele conserta, é a olaria de Deus. O altar te alinha, te apruma. Se eu estou desalinhado com o altar, se eu não obedeço ao altar, querido, eu estou abrindo mão de viver coisas com Deus que eu poderia viver. Escute isso. O altar, ele é a manifestação do Evangelho que vai te confrontar de forma pessoal e clara. Só que, Evangelho de forma universal. Está escrito para todo mundo. Porém, cada cidade tem seu lugar, cada povo tem seu lugar, cada tempo tem seu lugar. Quando eu estou pregando aqui, eu estou confrontando vocês, através da Bíblia. A sua família, o seu problema, a sua vida. E se você, irmãos, tiver a coragem para não, eu vou me alinhar com aquilo que Deus, através da vida do pastor, está me propondo. Eu vou obedecer. Eu vou viver desse jeito. Eu vou aceitar esse modelo de vida. O altar ele nos propõe uma aliança com o Evangelho. O altar nos propõe obediência, direcionamento, proteção, crescimento, temor, modelo de vida. Olha o que diz a palavra do Senhor em 2 Crônicas, capítulo 20, versos 20. 2 Crônicas 20 e 20. Eu vou ler o versículo todo, mas na verdade o que nos interessa aqui é a parte final do versículo, tá? 2 Crônicas 20 e 20. O altar é tremendo.
Segundo Crônicas 20 e 20. Amém, irmãos? Olha lá, o Jacques já colocou ali, ó. Vou ler junto com o Jacques aqui, que é uma tradução parecida. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estiveram saindo, Josafá lhe disse: olha Josafá falando com o povo de Deus: escute-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor, e vocês terão vitória. Uma vez, vou contar um fato para vocês para terminar. Um dia eu estava em casa, bem no comecinho que eu morei aqui no distrito. Eu mudei para cá, 2008. Nós morávamos na Primo Gazante, casa que é nosso irmão Jonas. O Jonas foi que abriu essa porta para a gente vir para cá. Um dia eu estava em casa com a pastora, as crianças, veio uma família frequentar a igreja com a gente, correndo. Pastor, minha mãe falou para o senhor ir em casa, porque a coisa está feia lá, a coisa está brava, meu pai e ela estão brigando muito, discutindo muito, o pai não vinha na igreja, a irmã vinha, trazia os filhos. A gente foi para a esposa, vamos lá comigo, que eu acho que não deve estar boa a coisa lá, né? Nós somos na casa dessa família. Quando nós chegamos na casa dessa família, viram o portão, eles estavam tudo lá para o fundo, de repente veio a irmã toda desarrumada, eu acho que a coisa foi brava lá, a coisa foi feia, eu acho que brigaram, ela estava cansada daquele casamento, daquela vida. Aí ela falou: pastor, paz do Senhor, entra. Entramos na sala, eu e a pastora Vanessa, entramos ali. Ela reuniu a família dela e chamou o esposo dela. Fulano, vem para cá, o pastor está aqui. Eu não o conheci, eu morava há pouco tempo aqui. Aí ele veio, esse aqui é meu esposo, pastor, e esse aqui é o pastor da minha igreja, pastora. Cumprimentou. Ela, aquela esposa cansada, ela falou: agora eu quero que você fale na cara do pastor tudo o que você fala dele, porque eu vou na igreja para ter um caso com ele, porque eu dou dízimo para ele, porque eu dou oferta para ele, porque ele fez lavagem de cerebral. Ela desabafou: quero que você fale na cara do pastor tudo que você fala para mim todos os dias, já há um bom tempo. Eu olhei para ele e falei: irmão, você quer falar alguma coisa? Quer desabafar? Você tem alguma dúvida? Falar alguma coisa? Eu estou aqui para esclarecer. Se você tem alguma dúvida, se tem alguma crítica à igreja, à minha pessoa, falar alguma coisa, né? Pastor, ele fala horrores. Agora eu quero que ele fale na cara do Senhor, porque eu não aguento mais ouvir. Ele pode falar. Irmão, ele parou, olhou no meu olho. Eu quero agradecer ao Senhor. Agradecer, não, porque graças ao Senhor a minha esposa é uma pessoa boa, os meus filhos são bons, pela palavra que vocês têm pregado, pelo ensinamento. Porque se dependesse de mim, está tudo perdido. Mas graças à igreja, aos ensinamentos, o meu filho não está na droga, as minhas filhas não estão perdidas, porque eles estão lá andando com vocês. Olha o que é o altar. Às vezes o que a pessoa não tem em casa, mas se ela olhar para o altar, ela recebe. Às vezes a referência que você não tem em casa, você vai encontrar no altar. Às vezes os exemplos que você não tem lá fora, você vai encontrar no altar. Às vezes as escolhas, opções que você não tem lá fora, você vai encontrar aqui. Às vezes a esperança que você não tem lá, irmão. Às vezes você vive uma vida difícil, dura, mas terrível. Mas quando você vem para a igreja e a palavra fala, você volta renovado. Por quê? Porque o altar, ele faz a diferença na nossa vida. Se você abrir mão de ter uma aliança com o altar, você está abrindo mão da esperança, da referência, do destino, daquilo que te sustenta, que te encoraja, que fortalece, não só você como a sua casa. Deixa eu falar uma coisa aqui no nome de Jesus. Não é por você, é por Deus que você vai chegar, vai conseguir, vai realizar. E eu quero falar, Deus vai fazer coisa tremenda na tua vida. Mas por que Deus vai fazer? Porque, irmão, você está olhando para algo tremendo que é o altar do Senhor. Eu não falo de mim aqui, porque se eu falasse de mim, eu conto algumas experiências que eu tenho com Deus, mas eu não falo de mim, não é de mim, é Deus usando o altar
para te motivar e dizer: meu filho, eu vou fazer na sua vida. Você vai chegar lá. Eu vou te entregar na sua mão. O altar nos dá esperança. O altar, ele nos leva a acreditar que a gente vai viver o que nós temos que viver. Eu falo para vocês que é necessário a gente ter uma aliança com Deus. É necessário a gente ter uma aliança com a nossa família. E é necessário você ter uma aliança com o altar. Uma coisa está ligada à outra. Não adianta você falar que tem aliança com Deus, mas não tem aliança com seu marido e com a sua esposa. Irmão, são 3 alianças que não andam separadas. Se você tem aliança com Deus, você vai ter aliança com o seu marido e com a sua esposa. E se você tem aliança com o marido e com a esposa, você tem aliança com o altar de Deus. Nós falamos de coisas de Deus agora. Nós falamos de coisas de Deus. Alianças. Escute isso. É o que vai fazer você prosperar. Alianças é o que vai fazer você crescer. Alianças é o que vai fazer você estar protegido, guardado. Irmãos, quem abre mão de aliança anda sozinho, e quando cai não tem ninguém que levanta. E ainda que consiga uma vitória, não tem com quem dividir. A pior coisa que tem é quando a gente abre mão de alianças. Eu não quero vencer e minha esposa não vencer. Eu não quero vencer e os meus filhos não vencer. Eu não quero estar bem e a igreja não está bem. Não. Eu quero que todos nós vejamos a glória de Deus juntos. Aliança é isso, é um mover de Deus, é um direcionamento de Deus, é uma visão de Deus do qual nós nos sujeitamos. Que a aliança com Deus na tua vida seja notada no teu trabalho. Que a aliança que você tem com Deus não seja notada nas redes sociais. Que a aliança que você tem notada quando as pessoas falarem do teu nome. Quando falarem do teu nome, irmãos, qual é a lembrança que as pessoas vão ter? Quando falarem do teu nome, qual é a referência que isso vai trazer à mente e o coração das pessoas? Quando a gente fala de Daniel, conserta a aliança de casa. Casal, conserta a aliança. Talvez você está aborrecido hoje, amanhã é outro dia. É outra coisa. Tem brigas que não vale a pena, discussões que vale a pena. E se errou, irmão, parte para o confronto, parte para o acerto, parte para a sinceridade, parte para a verdade. E aliança com o altar. Sua carne vai querer alguma coisa, mas lembra da aliança que você tem com o altar. Se Adão tivesse lembrado de uma aliança, ele não tinha jogado tudo fora. Mas a aliança do Senhor nos protege, nos guarda. Amém? Eu queria orar por você e queria chamar o grupo de louvor. Se coloque de pé, por favor. O que Satanás quer não é tirar você da igreja. Satanás quer roubar as tuas alianças. Satanás quer roubar a tua aliança com Deus. Satanás quer roubar a tua aliança com a tua família. Satanás quer roubar a aliança que você tem com o altar. Mas eu sugiro para você que você pise na cabeça do inimigo. Alianças não se negociam. Alianças elas têm que ser preservadas, honradas, vividas. Tem que se honrar. Quem não honra a aliança vai viver uma vida de desonra. Quem não honra marido, quem não honra esposa, quem não honra Deus, quem não honra o altar, vai viver uma vida, irmãos, de pena, difícil. Talvez você é muito bom com você. Você é cheio de ideias, de boa vontade. Mas a grande pergunta é: como você trata as suas alianças? Como você vê as suas alianças?
Como você vê o teu marido, a tua esposa, como você vê o altar, quando Deus fala contigo do altar, e aí, você traz para o coração a palavra liberada do altar, ou entra pelo ouvido e sai pelo outro? O altar libera vida, o altar libera salvação, o altar libera renovação, restituição, perdão. O altar, ele fecha um ciclo e abre outro, irmãos. O altar tem poder de encerrar um ciclo da tua vida e abrir outro, se você se aliançar com ele. Se aliançar com ele. Honre o altar, aliança com o altar, e Deus vai honrar as tuas alianças no nome de Jesus. Queria que você, nesse momento, enquanto o nosso ministério de louvor vai adorar a Jesus, você celebrasse a Deus as tuas alianças. Tiver que alinhar elas, é noite de falar: meu Deus, eu não abro mão de nenhuma aliança. Talvez você precisa levar mais a sério as alianças. Talvez você tenha que começar a ver o teu marido como o homem da tua vida, falho, pecador, mas também tem as qualidades dele. Talvez você tenha que olhar, ver a sua mulher como a mulher da tua vida. Comece a enxergar muito mais do que pessoas, alianças. Comece a enxergar muito mais que igreja, alianças. Comece a enxergar muito mais que um pastor, alianças que Deus nos propõe. Comece a enxergar muito mais que um culto, alianças com o Todo-Poderoso. O Senhor vai te visitar nesse momento. O Senhor vai te visitar nesta hora. E Deus vai, quando te visitar, Ele vai ver como é que está a aliança aí, irmão. Deus vai ver se a aliança está intacta, ou se ela precisa ser renovada. E se você não tinha aliança com nada, até porque você não sabia, a vida era você, e você hoje, você está tendo um entendimento de que a vida é preciso ter alianças. Quem preserva a aliança, irmãos, o inferno não tem poder sobre a tua vida. Quem preserva as alianças, o inferno não consegue destruir você. O inferno só consegue prevalecer sobre lugares onde alianças não são preservadas. Mas quando alianças são preservadas, o inferno, ele não consegue prevalecer. Vamos falar com Deus.